E aí, você já reparou que todo mundo quer falar, dar sua opinião, mas quase ninguém quer ouvir de verdade? Você já passou por uma situação igual a essa, onde você está falando com uma pessoa e ela está olhando no celular ou olhando para algum outro lugar e não presta atenção naquilo que você fala? Deixa eu te falar, vamos fazer alguma coisa diferente esse final de semana? Fazer um passeio de família, ir pra algum lugar diferente? O que você acha? Tá bom, Pode ser? pode. Pois é, ser um bom ouvinte virou uma habilidade rara. Mas pensa comigo aqui sobre aquela pessoa simpática que sempre te dá muita atenção e é uma pessoa interessante que você fala e ela quer saber mais, ela se interessa pelo seu assunto. Provavelmente você acha essa pessoa muito mais querida, muito mais influente e muito mais amigável e certamente gosta dela. Nesse vídeo você vai entender como uma escuta ativa pode transformar a sua vida pessoal e também profissional e transformar você numa pessoa muito mais interessante. E se você está aqui, é porque demonstra interesse em aprender mais sobre assuntos relacionados à comunicação e já está um passo à frente da maioria das pessoas. A habilidade de ouvir ativamente as outras pessoas pode te dar uma vantagem competitiva enorme, seja no trabalho, seja nos relacionamentos ou em qualquer área da sua vida. Quem sabe ouvir bem as pessoas se destaca, conquista mais oportunidade e constrói uma conexão mais forte e mais significativa. O nosso cérebro está programado para resolver problemas rápidos e principalmente isso fica muito mais evidente para homens que têm aquela necessidade de ir sempre em busca de solução rápida ao invés de apenas ouvir. E isso acontece porque evolutivamente os homens eram responsáveis por garantir a sobrevivência e resolução de problemas de forma prática. Mas muitas vezes as pessoas não querem uma solução, elas só querem ser ouvidas. Se alguém desabafa para você sobre um problema, ao invés de você sugerir já um caminho que você acha que é a solução daquele problema, experimenta só perguntar: você quer que eu te ajude a encontrar uma solução ou prefere que eu só te ouça agora? Isso demonstra respeito pelo que o outro precisa e ajuda a construir uma conexão mais forte. Além disso, a escuta ativa ela permite aprender diferentes pontos de vista e gera mais empatia. A maioria das pessoas acha que ouvir é só esperar a sua vez de falar enquanto o outro desabafa. E geralmente a mente das pessoas que estão ouvindo, ela está sempre criando uma resposta, ou julgando, ou pensando em outra coisa. E isso não é ouvir de verdade. Isso é estar presente só de corpo, mas ausente de mente. Você quer um exemplo? Se um amigo te fala assim: poxa Bruno, eu tive um dia péssimo de trabalho, hoje foi caótico. O que a maioria das pessoas respondem? Ah, eu sei como é, mas relaxa que amanhã melhora. Isso mata a conversa. Ao invés disso, tenta fazer uma pergunta para aprofundar aquela conversa, como por exemplo: poxa, qual foi a pior parte do seu dia ruim? Pronto, assim você abre um espaço para você ter um papo de verdade com aquela pessoa. Quando você é um bom ouvinte, a gente não está falando aqui só das palavras que você vai usar, mas também sobre a energia que você transmite. Uma pessoa que realmente escuta gera uma sensação de acolhimento e também de segurança para o outro. Quantas vezes você já conversou com alguém e sentiu que mesmo sem dizer nada, aquela pessoa realmente te entendia? Isso acontece porque ouvir de verdade significa estar presente de corpo, de mente e também de coração. Agora eu te pergunto, por que as pessoas não têm interesse em ouvir os outros? Muitas vezes a gente está tão focado em nós mesmos que a gente esquece de dar espaço para os outros. A pressa, a falta de paciência, a necessidade de expressar a nossa própria opinião acaba tornando a escuta algo muito secundário. Além disso, a era digital condicionou a gente a consumir informação de forma rápida e também superficial. Mas a verdade é que ouvir mais cria laços mais profundos e nos torna pessoas mais respeitosas e mais queridas. E olha só, se você já gostou dessas dicas, aproveite e se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo novo para você, para te ajudar a se desenvolver melhor. E já deixa o seu like também para que o YouTube entenda e te indique mais vídeos como este. Tem uma técnica chamada escuta reflexiva, que basicamente é quando você repete ou resume o que a pessoa disse antes de dar a sua resposta. Isso faz com que ela se sinta realmente comprometida e crie uma conexão genuína, além de garantir que o que você entendeu é realmente o que outra pessoa disse. Um bom ouvinte também sabe controlar o barulho interno. A nossa mente nunca para. Enquanto o outro está falando, surgem pensamentos sobre o que dizer, sobre uma lista de tarefas ou até mesmo sobre um e-mail que você esqueceu de responder.
E para evitar isso, existe uma técnica simples e também muito eficaz, que é a respiração consciente. Antes de você responder, respira fundo. Isso dá tempo para você absorver a mensagem e responder com intenção. Pequenos detalhes como esse fazem toda a diferença na sua comunicação. Outro ponto essencial é a linguagem corporal. A comunicação não é só sobre palavras. Se você está de braços cruzados, por exemplo, assim, ó, olhando para o celular ou para um relógio, por exemplo, você pode esquecer. O outro já foi, você não tem mais atenção do outro. Agora, se você se inclina para frente levemente, se você mantém contato visual ou acena sutilmente com a cabeça enquanto a pessoa fala, você mostra a sua presença. Isso faz toda a diferença e demonstra um interesse muito grande na conversa. Você não precisa ser um detetive para ser um bom ouvinte, mas você precisa prestar atenção nesses sinais e isso vai te diferenciar da maioria das pessoas. Quando você aprende a fazer perguntas bem feitas, a conversa se torna poderosa. Ao invés de você falar, por exemplo, nossa, sério? Pergunta alguma coisa que faça a pessoa se conectar emocionalmente com o que está sendo dito. Por exemplo, se você faz uma pergunta assim, nossa, mas o que você sentiu quando isso aconteceu? Isso muda completamente a dinâmica da conversa e cria uma conexão muito mais profunda. Outra dica legal que eu tenho para você aqui é fazer perguntas abertas que não podem ser respondidas com um simples sim ou não. Ao invés de você perguntar, você gostou do filme? Pergunta, o que mais te impactou nesse filme? Esse simples ajuste na pergunta, ele transforma a conversa num momento enriquecedor, de uma troca. No livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, Nicholas Boothman reforça que perguntas abertas são fundamentais para construir uma conexão instantânea e mais profunda com as pessoas. Ele sugere que ao invés de você perguntar, você gostou da reunião? Tenta, o que a reunião mais chamou a sua atenção? Perguntas desse jeito, mais aberta, estimula a pessoa a refletir mais e também compartilhar mais detalhes com você, permitindo um engajamento verdadeiro. A sua presença, a sua atenção, a sua disponibilidade fazem toda a diferença. Isso é a escuta ativa. É estar presente, é absorver a mensagem e demonstrar um interesse genuíno pelo que a pessoa fala. Agora você pode estar pensando, mas eu não tenho tempo para isso não. Os outros querem falar muito e eu não tenho paciência para ouvir. Bom, na verdade, quando você é um bom ouvinte, você economiza tempo. Quando você entende logo de primeira, você evita mal entendido e não precisa ficar perguntando tudo de novo. Outra coisa que você pode pensar é, mas se eu só ouvir e não falar, a outra pessoa vai achar que eu sou desinteressante. Pelo contrário, as pessoas amam ser ouvidas. Quando você pratica a escuta ativa, as pessoas se sentem valorizadas e acabam se conectando mais com você. E sabe qual é o resultado disso? Você se torna mais querido, mais influente e sem precisar ficar dizendo quase nada. E se você pensa que ser um bom ouvinte significa só ouvir e aceitar tudo que os outros falam sem questionar nada, pensa novamente. A escuta ativa não significa concordar com tudo que o outro diz, mas sim entender sua perspectiva antes de responder. Isso fortalece a comunicação e evita discussão desnecessária. E agora que você já sabe como a escuta ativa pode transformar sua vida, não pare aqui. Continue assistindo agora então a playlist que eu deixei separada sobre comunicação e lá tem muita dica valiosa, inclusive uma que é sobre postura e a pose da lagosta. Não deixa de assistir e eu te vejo lá.